Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Então, o que teremos na nossa aula de número 17? Temos aí como objeto de conhecimento congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Olha o detalhamento. Demonstração de propriedades dos quadriláteros utilizando a congruência e semelhança de triângulos. Muito bem, então eu te convido agora, venha para a aula. Então nós veremos aí, né, congruência de triângulos. Vamos analisar, né, alguns exemplos, tá? Então, esse exemplo aí tirado lá do Caderno do Futuro, né? Quais alternativas há pares de triângulos congruentes? E caso tenha, né? Qual o caso de congruência de triângulos que aparece aí, né? Que foi utilizado, que nós conseguimos verificar, né? Na realidade. Então, quais alternativas? Nós temos a primeira aqui, que é a letra A. Então, para termos triângulos congruentes, nós temos que, então, analisar aí, no mínimo, 2 triângulos, né? Estamos aqui com 2 triângulos. E diz assim, triângulos congruentes. Então, primeiro, eu tenho que saber, né, e lembrar aí o que é o triângulo congruente. Congruente, ele é sinônimo, né, aí, de igualdade. Então, o que isso significa? Que os triângulos congruentes, eles têm seus lados, né, congruentes. O que são os lados congruentes? Seus lados de mesma medida. Então, nós temos aqui triângulo com medida de 8 centímetros em todos os seus lados, né? Nós vimos também nas nossas aulas, né, aqui não pede, né, para classificar o triângulo, né, de acordo com o seu, aqui a medida de seus lados, mas nós já vimos que quando ele tem todos os seus lados iguais, né, nós estamos falando de triângulo equilátero. Né? Triângulo equilátero. Muito bem. Poderíamos falar mais sobre esse triângulo, mas agora o que está pedindo aqui é sobre a congruência de triângulos. Então, um triângulo nós vimos agora que tem 8 centímetros, e ele é um triângulo equilátero. Isso quer dizer que todos os seus lados possuem 8 centímetros. Né? No caso de um triângulo, temos 3 lados. E acontece que esse triângulo aqui também é um triângulo equilátero. Por quê? Todos os seus lados são congruentes. Né? Os lados dele, né, comparando aqui, ó, os seus lados são congruentes. Mas aqui a pergunta é se esse triângulo aqui é congruente com esse triângulo aqui. E aí nós temos que tomar cuidado, né? Tipo, os lados entre eles são congruentes, são iguais, né? Ó, esse lado é igual a esse, igual a esse. Ele tem lados congruentes. Ele, né? Analisando com ele mesmo. Os lados desse triângulo aqui. Tá? Agora, pegando esse triângulo aqui, ele também tem os lados dele, né? São congruentes, são iguais. São triângulos equiláteros. Os dois são triângulos equiláteros. Mas, para que eles sejam triângulos congruentes, essas medidas aqui, né, ó, precisam ser iguais, congruentes, e não são, né? Nós estamos falando aí de um triângulo
com 8 centímetros de lado e o outro com 5, tá? Então, congruente, não são congruentes, tá? Então, tem que tomar todo esse cuidado para não cair nessa pegadinha aqui. Agora vamos para outros casos. Nós temos aqui a letra B. Na letra B, nós temos então, lembrando que nós vamos analisar se esses triângulos aqui, esses dois triângulos amarelos, se eles são congruentes. Caso eles sejam, nós vamos então dizer no que nós estamos nos baseando para afirmar isso, né? Então, no que nós vamos afirmar? Nos casos de congruência. Nós vamos rever aqui, então, esses casos de congruência. Se não entrar nenhum desses casos, não posso dizer que eles sejam congruentes, tá bom? Vamos analisar, então, esse amarelinho. Vamos lá. Ele tem aqui, uma medida, né, 8 dm. O que é o dm mesmo, professor? Decímetro, né? Então, temos aqui 8 decímetros de lado, 6 decímetros aqui e um outro lado com 10 decímetros. Tá? Vimos esse aqui. Nós queremos saber se esses triângulos amarelos são congruentes entre si, né? Então, vejam que nós temos aqui, um lado também de 10 decímetros igual a esse aqui. Vejam bem. Depois, nós temos um lado aqui de 6 decímetros, igual esse lado aqui também. E nós temos aqui o outro lado, finalizando esse aqui, de 8 decímetros. E aqui também temos um de 8 decímetros. Vejam que, se nós rotacionarmos aqui, girarmos ele, essa rotação é como se nós fixarmos um ponto aqui nele, né, e fazemos aqui um giro, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir visualizar, né, esse triângulo aqui, né? Olhando aqui, o que eu posso dizer, né? Porque a pergunta é a seguinte, quais que são os pares, né? Nós vamos analisando em pares, os dois triângulos, né, que são congruentes. E se eles são, qual o caso de congruência entre eles? Então, na letra B, nós podemos dizer que eles são congruentes, porque já analisamos. E o que nós acabamos de analisar aqui? Que os três lados possuem medidas iguais. Nós conseguimos visualizar. Está escrito, está explícito aqui no desenho dos triângulos, né? Então, agora nós vamos para os casos de congruência de triângulos. E nós vimos na nossa aula, né, nas nossas aulas aí, lá, o primeiro caso que nós vimos foi justamente esse. Quando o caso LLL. O que é o L? É o lado, né? A medida do lado aqui, né? Nós vimos que essa medida é igual a essa, que essa aqui está igual a essa, e essa medida aqui igual a isso aqui. Então, nós temos aqui, pelo caso lado, esses dois triângulos são congruentes. Muito bem. Agora aqui na letra C. Tá? Na letra C, nós temos uma outra denominação aqui, né? Nós temos aqui os triângulos roxos. E aí nós temos pouca informação, mas nós vamos considerar então que aqui nós temos um lado medindo A. Nesse outro, estamos comparando, né, um com o outro, então eu vou até fazer aqui uma marcação para ficar bem claro, né?
De que lado estou falando? A. E aqui nesse, nós temos um lado medindo a mesma medida, tá? Porque nós estamos falando aqui do A e aqui também de A. Como nós estamos comparando um com o outro, né? Esse A aqui tem uma medida igual a esse outro aqui, tá? Então nós temos o lado A. Nesse caso aqui, esse B está representando uma medida. E aqui também B, de medida B. Tá? Nesse caso aqui, nesse lado, nós temos uma medida C, que é igual à medida C. Então, nós também vamos dizer que, tá? Aqui eu botei primeiro caso 1, mas não há necessidade aqui de... O importante aqui é saber que o caso de congruência é lado, 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 L, 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 tá? Então, todos os seus lados possuem medidas congruentes, medidas iguais. Tudo bem. E aqui nós temos, então, mais casos aqui para analisarmos. Ó, mesma coisa, né? Quais as alternativas a pares de triângulos congruentes? E se tivermos congruência, qual tipo, né? Qual caso aí de congruência, tá? Porque nós só podemos dizer que eles são congruentes se nós encaixarmos eles nesses casos de congruência. Nós temos aqui, ó, vejam que foi colocado, ó, nós temos esse lado 7 metros, né? Aqui um triângulo também 7 metros. Aí nós temos um ângulo formado entre os dois lados aqui, que nós temos as medidas, ó. Esse aqui 9 e esse também medindo 9. E aqui nós temos um ângulo de 50 graus. Aqui nós temos um ângulo de 50 graus. O que vai acontecer? Nós vimos, então, que um dos casos de congruência é lado, ângulo e lado. Esse ângulo, né, ele é justamente o ângulo formado na abertura aqui dos dois lados que nós temos as medidas, né, 50 graus. Então, isso tem que acontecer no outro triângulo também, né, tá? Isso tem que ficar claro, ó. Aqui nós temos, e a abertura entre eles é 50 graus. O que vai garantir? Isso garante que esse lado aqui, ó, tá? Ele é congruente a esse lado, que é o único lado aqui que nós não sabemos, né? Então, esse aqui eu não posso dizer que ele não tem uma medida desse lado, eu não posso dizer que esse aqui é lado, 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 né? Não há nem uma possibilidade para isso. Mas, através, né, desse caso que nós já vimos, que está aprovado, né, que é o lado, o ângulo, lado, né, esse ângulo aqui, ó, veja que ele ficou no meio aqui dos dois lados, ó, né, dá para fazer essa associação de forma bem fácil, ó. Ele precisa ser igual a esse. Muito bem. Isso nos garante que essa medida é igual e esses triângulos são congruentes, tá? Através do caso de congruência lado, ângulo, lado. Muito bem. Então, nós temos aqui mais casos. Vamos analisar. Agora, nesse aqui, nós temos a medida desse lado. Tá? Então, ele deu a medida desse lado e nós estamos... Qual é a ideia aqui? Comparar, né,
dois triângulos, né? Por isso pares de triângulo, e verificar se eles são congruentes. Para que a gente verifique se eles são congruentes, eu irei lembrar, né, dos casos de congruência. Eu tenho que encaixar eles num dos casos de congruência. Se não tiver nesses casos, eu não posso afirmar que eles sejam congruentes, tá? Isso tem que ficar claro. Então vamos aqui, ó, colocar de novo. Eu tenho esse lado aqui, então eu encontrei aqui 3 metros. Eu vou olhar o outro triângulo. Eu tenho algum lado aqui de 3 metros? Já apareceu aqui. Então eu vou marcar aqui também. Tá? Analisando aqui quais são os dados que o triângulo já está nos dando, né? E eu tenho um lado de 4 metros. Tá aqui. Também tem um lado de 4 metros. Muito bem. Tá, até aqui a gente tem aqui 2 lados, né? E aí, nós vimos nesse caso aqui, ó, o nosso caso lado, ângulo e lado. O que é esse ângulo? Esse ângulo está sendo formado, né, na abertura dos 2 lados, já que nós temos as medidas. Por isso que esse caso aqui, lado, ângulo, lado. Nesse aqui, ó, eu tenho um lado e o outro lado, ó, L, L, e temos um ângulo bem aqui. Então, lado, ângulo, lado. Vamos verificar se nós conseguimos, então, mostrar, né, que nesse caso de congruência aqui, eles se encaixam, tá? Então, o que precisa? Nós já vimos que os 2 lados são iguais, têm as mesmas medidas, são congruentes. Ó, esse aqui tem 3 metros e esse aqui também tem 3. Aqui nós vimos que tem 4 metros. Aqui também. Opa! O que está faltando? O ângulo, ó, aqui lado, ângulo e lado. Então, está faltando esse ângulo aqui. Ele precisa o quê? Ter a mesma medida. Ah, professor, agora que vem o problema. Qual é o problema que apareceu aqui? Não tem a medida desse ângulo, professor. Qual é? Então, sem a medida aqui, ó, eu não tendo a medida aqui, eu não posso colocar esse caso de congruência. Mas, agora, né, vamos aqui pensar, ó, o que significa esse símbolo, tá? Por isso que é muito importante saber identificar aqui os símbolos da matemática, né, aqui na geometria. Quem é que lembra aí agora, né? Muitos já estão falando aí. Esse é o símbolo do ângulo reto, professor. Aqui nós sabemos, quando aparece esse símbolo, que esse ângulo, ele é um ângulo reto. E o que é mesmo um ângulo reto? É aquele ângulo que tem uma medida de 90 graus, tá? Então, esse símbolo aqui garante que esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? 3 e 4 são os lados que estão aqui, ó, formando esse ângulo reto. Nesse outro triângulo aqui, ó, também temos 3 e 4 formando o ângulo reto. Então, se nós fizermos aqui, ó, uma rotação, né, nós veremos aqui esse triângulo, né? Muito bem. E aí, com esse símbolo, tá? Se não tivesse aqui esse símbolo, não poderíamos dizer, né, que então aqui é o lado, ângulo e lado. Tá?
Por quê? Porque nós sabemos que aquele símbolo vale 90 graus. E aí, resolvido esse probleminha, tá? E lembrando, lógico, dos casos de congruência de triângulo, né? Porque o que nós vimos ali? Quando temos esse comprimento aqui, ó, desse lado, tá? Estamos na construção do triângulo. Aqui temos o comprimento desse lado, ó, apesar dele estar rotacionado, ó, é o mesmo. E esse ângulo aqui de abertura entre os dois, no caso aqui que nós já sabemos que é 90, é o mesmo. Esse lado aqui e esse tem a mesma medida, também são congruentes, né? Nesse caso aí, fazendo por Pitágoras, a gente sabe aí que vai dar 5, né? Esse é um famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Tá? Muito bem. Agora nós vamos aqui para a letra C. Agora, ó, de novo, como que nós vamos começar a analisar? Vamos lá. Medida 5. Opa, temos a medida 5 aqui também. Temos uma medida aqui, 7 centímetros. Opa, professor, 7 centímetros. Muito bem. Temos já dois lados com medidas congruentes, né? Ó, esse com esse. Esse aqui com esse. Muito bem. Agora, isso aqui está parecendo, né? Poderíamos pensar já nesse caso aqui, ó. Isso você aí na sua mente, né? Quem está construindo aqui lado, ângulo, lado. E aí você tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós vamos aqui, ó. Qual é o ângulo que foi colocado, né? Aqui de abertura entre esses dois lados, tá? 110 graus. E qual foi desse aqui? 120 graus, tá? Então, já é um outro triângulo, entenderam? Porque essa medida aqui vai ser diferente, né? Aqui nós tivemos uma abertura maior, fazendo com que esse lado aqui seja maior. Então, diferente desse, tá bom? Então, não temos aqui, né, o caso lado, ângulo, lado, tá? Porque o que acontece? Esse ângulo aqui precisa ser congruente a esse, e mesma medida, tá bom? Então, muito cuidado. Então, aqui não temos triângulos congruentes, tá? Nós conseguimos verificar aí que esse lado aqui vai ser diferente desse aqui, tá bom? Muito bem. Vamos, então, para mais casos de congruência. Vamos ficar craques aqui em congruência de triângulos. Agora, nós temos aqui, ó, esse triângulo aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui medida de dois ângulos internos, né, ó, que ficam aqui dentro do triângulo, certo? Então, temos um ângulo, a medida de outro ângulo, ó. Veja que eu já vou colocando o azinho, né? E olha só, entre eles aqui, ó, nós temos a medida de um lado, né? Ó. Então, nós vamos analisar aqui, né, com as informações que nós temos. Eu tenho o ângulo, o lado e o ângulo, né? E esse aqui é um dos casos de congruência. Mas nós vamos ter que verificar se eles são congruentes, né? Se acontece, né, a congruência aqui desse lado. Então, nesse lado aqui, eu já vi que eu tenho a medida de 50 e de 60 graus. Então, aqui 50 e 60 graus. Né? E vejam que nós temos esse lado, 10 metros. 10 metros também. Então, se nós rotacionarmos esse triângulo aqui, né, ou o outro, nós vamos verificar que eles são iguais, são congruentes. E são congruentes por quê? Porque nós temos aqui que as medidas, ó, dos ângulos
são congruentes, 50 e 60, 50 e 60 e 10 metros esse lado. Então, nós temos aqui o caso de congruência ângulo, lado e ângulo, tá? Muito bem. Então, temos aqui mais exemplos de congruência de triângulos, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Na letra B, aqui nós temos de novo, ó, então, professor, agora eu estou pegando a ideia, ó, dois ângulos internos, então temos aqui ângulo, ângulo, e olha só, aqui entre esses ângulos, ó, nós temos um lado, né? Então aqui ângulo, lado e ângulo. Agora nós vamos verificar, né, se esses dois ângulos aqui são congruentes. Vimos aqui, ó, congruente e congruente, né? Isso que é medidas iguais. E esse lado aqui, ó, que estamos aqui, ó, ângulo, lado e ângulo, né? Ele possui a mesma medida, 8 centímetros, professor. 8 centímetros, tá? Cuidado, sempre verificando. Então aqui é como o caso anterior, né? Nós verificamos que eles são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. Muito bem. Agora nós vamos aqui para a letra C, verificar esse outro triângulo. Nós temos aqui um lado de 12 metros. Esse lado aqui também tem a mesma medida de 12 metros. E nós temos aqui, ó, ângulo, lado e ângulo, né? Dado aqui no problema, tá? Eu estou fazendo esse ALA, mas não queremos dizer que já, né, seja congruente. Por quê? Porque eu vou verificar se tem um desses ângulos aqui, ó, de 30 graus. Opa, tem um de 50 e de 70. Só que nesse outro lado aqui, os ângulos são 30 e 120. Então, nós não temos aqui a congruência de triângulos, né? São triângulos aqui com lados, as medidas são diferentes. Vamos aqui analisar agora esse outro caso aqui de congruência. Nós temos então aqui a medida de um lado, 8 centímetros. Temos a medida de um ângulo, né? E, né, a medida do outro ângulo. Nesse caso aqui, ó, né, o ângulo que fica oposto ao lado. Então, nós vimos nos casos de congruência que nós temos o lado, ângulo e ângulo, né? E esse ângulo ele vai ficar aqui. Podemos dizer que ele já é o ângulo oposto a esse lado. E agora, para que esse seja congruente, precisam ter medidas congruentes de lado e de ângulo. Então, esse lado mede 8, esse também mede 8, professor. Ó, o ângulo adjacente aqui é 70. E esse ângulo aqui, ó, que fica oposto, também de 50. Então, se nós rotacionarmos esse triângulo, nós vamos verificar que eles são congruentes, né? Pelo lado, ângulo e ângulo. No caso aqui, oposto ao lado. Muito bem. Então, temos aqui letra B. Agora, vamos verificar. Nós temos aqui a medida do lado, 12 metros. Nesse aqui também, 12 metros. Esse ângulo aqui adjacente é de 30. O ângulo oposto, nós já vimos que é 90, né? Então, poderia ser esse caso aqui, professor. Lado, ângulo e ângulo, né? No caso aqui, o ângulo que fica oposto a esse lado. Mas o que a gente está verificando aqui, ó? O ângulo oposto, 90 graus, igual esse, professor. Só que
30 graus, ó, esse ângulo aqui é de 30 e esse ângulo é de 50, não é congruente, né? Então, não são congruentes. E na letra C, nós temos então, vamos lá, lado, temos um ângulo e um ângulo oposto a esse lado. Podemos ter esse caso aqui de congruência. Então, vamos verificar. Ó. Temos esse lado. É congruente? Sim, 5 decímetros cada um, professor. Muito bem. O ângulo aqui, 120. Opa, esse ângulo aqui fechou. 120 graus. E o ângulo oposto? 30 graus. 30 graus. Então, são congruentes essas medidas, né? Lado, ângulo e ângulo oposto nos nossos triângulos. Então, temos aí o caso de congruência e fechamos, sabemos aí que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo, no caso o ângulo oposto ao lado que nós temos a medida. Muito bem, né? Passou rápido, chegamos aí ao final, ficamos por aqui, até a próxima.